Perfeito. Hoje a presidenta Dilma visitou o nosso estado, no Rio Grande do Norte, e infelizmente, como falou o presidente Jorge Viana, eu não pude acompanhar, fazer parte da comitiva com outros colegas, companheiros parlamentares, exatamente pelo trabalho aqui nas comissões do Senado, votação, relatoria de projetos, portanto, não pude acompanhar a comitiva da Presidência da República que esteve no Rio Grande do Norte hoje pela manhã. Mas, senhor presidente, o motivo pelo qual eu volto à tribuna desta casa foi a respeito da decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no último dia 23, na última segunda-feira 23, que decidiu, por unanimidade, afastar das funções o juiz da Bahia, Vitor Bezerra, e abrir procedimento disciplinar para apurar se houve irregularidade na decisão que ele havia tomado no caso da adoção das crianças de Monte Santo, todos nós, que é o interior da Bahia, né, que todos nós acompanhamos pela televisão, pelos noticiários, aquela desastrosa medida judicial que possibilitou que uma família de 5 filhos fosse separada, fosse distribuída pelo interior do estado de São Paulo, deixando a sua mãe com um coração dilacerado e um sofrimento inimaginável. Eu digo isso porque no primeiro semestre deste ano nós concluímos a CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas, que teve como presidenta a senadora Vanessa Graziotin, e eu fui o vice-presidente, e a senadora Alice da Mata, a relatora. E nós fizemos audiência pública lá em Salvador, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o Conselho Tutelar, ouvindo familiares das crianças, ouvindo o advogado da família que foi colocado pela ONG que tomou a frente deste gravíssimo problema de adoção no Brasil, e que nós também, no final da atividade do nosso trabalho na Comissão de Tráfico de Pessoas, na CPI do Tráfico de Pessoas, nós denunciamos o juiz e pedíamos ao Conselho Nacional de Justiça que fosse tomadas medidas cabíveis. O juiz, o doutor Vitor Bezerra, ele já havia sido punido com a suspensão de 90 dias das suas atividades, mas aí o Conselho Nacional de Justiça, na última sessão do dia 23, tomou a decisão, por unanimidade, de um afastamento e a investigação sobre o caso ocorrido, né? A apuração do CNJ, ela pode decidir pela aposentadoria compulsória do magistrado, que é a punição mais severa no âmbito do Conselho, e também abrir um inquérito criminal, um processo criminal, caso seja comprovada a presença, ou melhor, indícios de tráfico nacional e internacional de pessoas. Eu fico satisfeito porque foi um trabalho da CPI de 2 anos, em várias audiências, várias oitivas, várias diligências pelo Brasil, e passamos inclusive desse caso, e é muito bom, é gratificante a gente saber que o trabalho de 2 anos de dedicação chega ao final com a apuração e punição dos culpados por um crime que passa desapercebido aos olhos da sociedade, mas está mais presente do que se imagina. E, infelizmente, as maiores vítimas são as mulheres e as crianças. Mas também, senhor presidente, eu não posso deixar de relatar um fato que a CPI também acompanhou, realizando audiências públicas lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte, mas que, infelizmente,
tomamos as medidas necessárias, fizemos visita ao ministro da Justiça, a ministra Gleisi, a ministra Maria do Rosário, Direitos Humanos, o secretário de Direitos Humanos, e, enfim, apelamos para todas as autoridades, no sentido de esclarecer o caso do desaparecimento de 5 crianças no bairro de periferia de Natal, o bairro Planalto, que fica próximo ao antigo lixão. E essas 5 crianças da mesma rua, de famílias pobres, desapareceram misteriosamente. O primeiro desaparecimento aconteceu em 1998 e o último desaparecimento em 2001. Desaparecimentos sequenciais. E até hoje a polícia não conseguiu desvendar este crime sórdido que tudo leva a crer que faz parte de um grande esquema de tráfico de pessoas. Foram 5 crianças. Yuri Tomé Ribeiro, que hoje terá 14 anos, Josiane Pereira dos Santos, hoje estando com 21 anos, Moisés Alves da Silva, com 16 anos no dia de hoje, Gilson Lima da Silva, 14 anos na data de hoje, e Marília Gomes da Silva, hoje com 12 anos de idade. Nós pedimos a entrada da Polícia Federal, porque há indícios e fortes indícios de que esse tráfico, esse sequestro foi mediado por um americano casado com uma brasileira, que ele hoje está morando nos Estados Unidos e a sua esposa continua no interior de São Paulo. A informação que eu tenho, e eu participei de algumas reuniões recentemente com a Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, a Polícia Civil, o delegado Benhur, que está fazendo um trabalho belíssimo, e o Ministério Público do Estado. Estamos acompanhando, para e passe, o desenrolar desta investigação. Infelizmente, as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos e que desejamos. Mas eu espero fervorosamente que as famílias que até hoje sofrem desesperançadas, mas ainda creem em alguma notícia dos seus filhos. É lamentável, é doloroso assistir o sofrimento das mães que ainda aguardam alguma notícia dos seus filhos. Um depoimento de uma mãe, senhor presidente, ela dizia que tinha 2 filhos, um faleceu e o outro sumiu, nesse caso. Mas o que faleceu, ela estava confortada porque sabia onde ele estava. O corpo dele estava sepultado. Mas o outro não, porque não tinha a menor noção se está vivo ou não, se está morto ou não. E o pranto dela também passa pela incerteza de onde estará o filho, se está bem, se está mal, se está no Brasil, se está no exterior, se está vivo ou se está morto, enfim. Esse sofrimento é um sofrimento que merece toda a nossa solidariedade. Eu espero que a Polícia Federal, a Polícia Civil do meu Estado e o Ministério Público, todos consigam desvendar esse mistério para minorar o sofrimento dessas famílias. Não é fácil, é um drama inimaginável você, de uma hora para outra, perder um filho para alguém que passou e levou, e você não sabe quem é, quem foi, para onde vai e o que está acontecendo com seu filho ou sua filha. Foi o que aconteceu com essas 5 crianças, são 5 famílias que moram no mesmo bairro, na mesma rua, do mesmo nível socioeconômico e que padecem da vulnerabilidade social que milhares de brasileiros padecem e que também, senhor presidente, esse fato não é um fato isolado. Muitos casos assemelhados a esse acontecem pelo Brasil afora e que, infelizmente, não consegue
a publicidade, a divulgação que este caso aconteceu, como o caso também das crianças de Monte Santo. Milhares de adoções são feitas irregularmente no interior do Brasil. No interior da Bahia, e aqui está a senadora Lídice da Mata, que foi relatora da CPI do tráfico de pessoas, que é da Bahia e conhece muito bem a região onde acontece a maior incidência de adoções ilegais, né? E ela sabe muito bem que é um problema que aflige as famílias pobres, as regiões de grande vulnerabilidade social pelo Brasil afora. A gente precisa ter sensibilidade, estar atento para problemas como esse, que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. E, inclusive, também está associado ao trabalho escravo. Então, eu faço esse desabafo aqui da tribuna, ainda esperançoso que o caso das crianças desaparecidas do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte, seja apurada e cheguemos a uma conclusão, a uma resposta para a sociedade, sobretudo para as famílias que sofrem tanto durante tantos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Paulo Davi.